No centro da Europa Oriental, nos momentos finais da Guerra Fria, um país encontrava-se à beira do colapso. A Romênia, que outrora carregava esperanças após o fim da Segunda Guerra Mundial, havia se transformado em uma das nações mais repressivas do continente. Por trás dos acontecimentos, havia uma figura central, Nicolae Ceausescu. Durante mais de 20 anos, ele comandou com autoridade absoluta. No ano de 1989, a população chegou ao limite, e o que veio a seguir se tornou um dos desfechos de ditadura mais impressionantes já exibidos ao vivo pela televisão. A trajetória de Ceausescu até o poder começou quando ele foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista Romeno em 22 de março de 1965, após o falecimento de Gheorghe Gheorghiu-Dej. Mais tarde, em 1967, assumiu a presidência do Conselho de Estado, consolidando ainda mais sua autoridade sobre o partido e o governo. Inicialmente, muitos romenos estavam otimistas. Ceausescu era percebido como jovem, dinâmico e talvez mais moderado do que seu antecessor. No cenário internacional, ganhou destaque em agosto de 1968, ao condenar publicamente a invasão da Tchecoslováquia pelo Pacto de Varsóvia durante um discurso em Bucareste. Essa posição corajosa lhe trouxe reconhecimento de países como os Estados Unidos, França e Alemanha Ocidental. Líderes do Ocidente passaram a oferecer à Romênia condições comerciais mais vantajosas e financiamentos, na crença de que Ceausescu estava se afastando da influência soviética. No plano interno, esse avanço nas relações internacionais ajudou a fortalecer a imagem do país. Ceausescu aproveitou o momento para intensificar sua autoridade. Em 1966, ele aprovou uma legislação severa que proibia o aborto e os métodos contraceptivos, com o objetivo de aumentar o número de habitantes. Essa norma foi aplicada de forma implacável, com exames ginecológicos obrigatórios nos locais de trabalho e punições para mulheres que não a obedecessem. Em 1971, Ceausescu visitou a China e a Coreia do Norte, onde se impressionou com o controle absoluto exercido por Mao Zedong e Kim Il-sung. Após retornar da Ásia, lançou as chamadas Teses de Julho, um conjunto de medidas que intensificaram a censura, centralizaram a educação e ampliaram o controle sobre a produção cultural. Isso marcou o início de uma doutrinação ainda mais intensa. Helena Petrescu, sua esposa, até então uma química com formação modesta, passou a ocupar altos cargos governamentais. Ela ingressou no Comitê Central em 1972 e passou a ser presença constante ao lado do marido em eventos oficiais. Ceausescu fez questão de que a mídia os apresentasse como salvadores da pátria. Crianças eram obrigadas a decorar e recitar poemas em sua homenagem. Ruas e instituições recebiam seus nomes. A lealdade à família Ceausescu se tornou requisito essencial para qualquer aspiração política. Ao final dos anos 60, Ceausescu já havia afastado a maioria de seus oponentes e se cercado de aliados leais. Estabeleceu um sistema político que dependia unicamente de sua vontade pessoal. Durante os anos 70, transformou a Romênia em um dos regimes mais rígidos do Bloco Oriental. A principal ferramenta para manter esse controle era a Securitate, a polícia secreta romena. Em 1977, a Securitate contava com mais de 11 mil agentes em tempo integral e, mais alarmante ainda, uma rede de mais de 400 mil informantes em um país com pouco mais de 21 milhões de habitantes. Qualquer pessoa poderia estar vigiando, vizinhos, colegas de trabalho e até membros da própria família. As pessoas passaram a evitar conversas em voz alta. Algumas escreviam recados em casa por medo de estarem sendo espionadas. A Securitate não apenas espionava, mas também intimidava. Prendia indivíduos sem julgamento, aplicava agressões físicas e usava métodos de tortura psicológica. Estudantes, intelectuais e dissidentes que criticavam o regime eram perseguidos, interrogados ou simplesmente desapareciam. Chamadas telefônicas eram monitoradas, correspondências eram violadas. Viagens internacionais eram severamente limitadas e geralmente autorizadas apenas para aqueles considerados politicamente confiáveis. Até cartas vindas de parentes do exterior eram interceptadas e copiadas. Nesse período, Ceausescu também implementou políticas culturais voltadas ao isolamento da Romênia em relação ao exterior. Filmes ocidentais só eram permitidos após forte censura. Bandas como os Beatles, os Rolling Stones e até compositores clássicos do Ocidente foram banidos das programações públicas.
Bibliotecas foram esvaziadas de obras estrangeiras. O sistema educacional foi reformulado para exaltar a ideologia comunista e glorificar a figura de Ceausescu. Igrejas religiosas eram rigidamente vigiadas. Igrejas foram demolidas, principalmente em Bucareste, onde bairros inteiros foram destruídos para abrir espaço a novas construções. Líderes religiosos que se opunham ao regime eram silenciados ou presos. O ensino religioso foi desencorajado e as escolas passaram a ensinar ateísmo. A mídia romena tornou-se um instrumento exclusivo de propaganda. A televisão foi reduzida a algumas poucas horas de programação diária, composta quase integralmente de discursos e reportagens oficiais. No final da década de 1970, a programação televisiva se resumia a 2 horas por noite, sendo quase metade dedicada aos discursos de Ceausescu. Todos os jornais estavam sob controle estatal, e os jornalistas eram forçados a produzir textos que enaltecessem o governo. Ceausescu também iniciou uma grande campanha de reorganização urbana, chamada sistematização. Por meio dela, centenas de vilarejos foram destruídos ou fundidos. Em seu lugar, surgiram blocos de apartamentos de concreto, padronizados, frios e lotados. Famílias eram forçadas a se mudar, muitas vezes sem qualquer aviso. Prédios históricos, igrejas e até cemitérios foram demolidos. O exemplo mais extremo dessa política foi a construção do Palácio do Povo, hoje conhecido como Palácio do Parlamento, iniciado em 1977. Para erguer a obra, mais de 7 quilômetros quadrados dos antigos bairros de Bucareste foram destruídos e mais de 40 mil pessoas foram removidas de seus lares. O edifício foi construído com mármore, ouro e materiais importados, enquanto a população enfrentava dificuldades até para adquirir alimentos básicos. Na década de 1980, a Romênia acumulava uma dívida externa superior a 10 bilhões de dólares, resultado de empréstimos tomados nos anos anteriores junto a países ocidentais e instituições internacionais. Ceausescu utilizou esses recursos para impulsionar a industrialização, financiar grandes obras e adquirir máquinas modernas. No entanto, a crise do petróleo, aliada a um planejamento econômico deficiente e fábricas ineficazes, causou prejuízos em vez de lucros. Em resposta, Ceausescu decidiu quitar toda a dívida externa o mais rapidamente possível. Em 1982, lançou uma política nacional para eliminar por completo os débitos com o exterior. O custo disso foi uma austeridade extrema imposta à população. Grande parte da produção industrial e agrícola foi destinada à exportação, restando quase nada para os romenos. Os supermercados estavam praticamente vazios. Alimentos como carne, ovos, açúcar e farinha passaram a ser rigidamente racionados. As zonas rurais foram as mais afetadas. Muitas aldeias recebiam apenas entregas semanais que mal garantiam o mínimo necessário. Nas cidades, a população contava com cartões de racionamento, mas estes não garantiam a compra dos produtos. Frequentemente, as pessoas esperavam em longas filas de 6 a 8 horas apenas para conseguir algumas batatas ou um pouco de margarina, se houvesse. Além disso, foram impostos limites severos ao uso de aquecimento e eletricidade, agravando ainda mais a crise no cotidiano da população. A partir de 1982, o fornecimento de energia elétrica para residências foi restringido a apenas 1 ou 2 horas por dia, mesmo durante os períodos mais rigorosos do inverno. O fornecimento de gás de cozinha também foi racionado. As lâmpadas passaram a ter um limite de 40 watts e os elevadores foram desativados na maior parte dos edifícios. As temperaturas internas frequentemente caíam abaixo de zero nos meses mais frios, especialmente em conjuntos habitacionais públicos, construídos com isolamento ineficiente. Os hospitais enfrentavam a escassez de equipamentos médicos básicos, como seringas e até mesmo lençóis limpos. Diversas cirurgias eram realizadas sem anestesia apropriada. A desnutrição crescia rapidamente entre crianças e gestantes e a taxa de mortalidade infantil aumentava de forma alarmante. Em 1985, a Romênia já apresentava uma das maiores taxas de mortalidade infantil da Europa. Ceausescu impôs novas metas de exportação para o setor agrícola, o que provocou uma grave carência de alimentos nas áreas rurais.
Os trabalhadores do campo eram obrigados a cumprir exigências rígidas do governo, e o descumprimento dessas metas poderia levar a processos criminais. As colheitas frequentemente eram recolhidas diretamente dos campos antes que pudessem ser consumidas localmente. Enquanto a população enfrentava privações severas, os membros da elite no poder mantinham seu estilo de vida confortável. Lojas exclusivas abasteciam os altos funcionários com produtos importados, iguarias e eletrodomésticos modernos. Ceausescu e Helena residiam em casas fortemente protegidas, com aquecimento completo, frutas frescas e carne importada de outros países. Em 1985, a Romênia havia quitado mais da metade de sua dívida externa, mas o custo foi o sofrimento de milhões. A infraestrutura nacional se deteriorava rapidamente e a população se tornava cada vez mais fragilizada, física, mental e emocionalmente. Ceausescu se recusava a modificar suas políticas, convencido de que os sacrifícios eram essenciais para alcançar a chamada independência nacional. Na prática, o país afundava em colapso. O sofrimento tornava-se insuportável. Como manifestações públicas eram perigosas, a maioria das críticas era feita em segredo, muitas vezes em tom de sussurro entre familiares. Algumas pessoas chegavam a deixar a torneira aberta, enquanto conversavam, na tentativa de abafar possíveis escutas clandestinas. A desconfiança era constante. Para se manterem informados, muitos romenos recorriam a transmissões ilegais em ondas curtas, que traziam notícias sobre acontecimentos globais, violações de direitos humanos e relatos de exilados romenos vivendo no exterior. Ouvir essas transmissões era extremamente arriscado. A Securitate podia prender qualquer pessoa flagrada ouvindo tais emissoras. Mesmo assim, todas as noites, milhares de cidadãos escutavam em segredo, na esperança de ouvir a verdade. A resistência clandestina também ganhava força. Estudantes e intelectuais distribuíam textos manuscritos ou batilografados que criticavam o regime. Alguns conseguiram contrabandear imagens de crianças desnutridas, hospitais em ruínas e mercados parcialmente vazios, que mais tarde foram divulgadas pela imprensa estrangeira. Essas imagens causaram indignação internacional e constrangimento ao governo romeno. Nos bastidores do poder, o papel de Helena continuava a crescer. Em 1987, ela foi nomeada vice-primeira-ministra, assumiu cargos importantes na Academia de Ciências e passou a integrar o comitê executivo político. Recebeu prêmios por pesquisas que não realizou e muitos de seus títulos acadêmicos eram forjados, mas quase ninguém ousava contestá-la. A imprensa oficial frequentemente a exaltava como a mãe da nação e cientista de reconhecimento mundial. Na realidade, era profundamente detestada por muitos que conviviam com ela. Helena humilhava subordinados, calava especialistas e usava sua influência para controlar ministérios nos quais não possuía formação, especialmente nas áreas de ciência, educação e cultura. A sua obsessão pelo controle afastou inúmeros profissionais capacitados do serviço público. A pressão explodiu em novembro de 1987 durante a revolta em Brasov. Trabalhadores das fábricas Esteago Rochu e Tractório organizaram uma passeata até a sede local do Partido Comunista. Eles rasgaram cartazes, entoaram gritos de protesto e exigiram alimentos, aquecimento e melhores salários. Muitos chegaram a invadir os escritórios e derrubaram retratos de Ceausescu. A resposta do governo foi severa. Tropas militares cercaram a cidade. Diversos líderes do protesto foram presos e interrogados. Muitos foram enviados sem julgamento para regiões remotas do país. Suas famílias foram perseguidas e algumas perderam seus empregos de forma definitiva. No entanto, o regime evitou assassinatos em massa dessa vez, consciente da atenção internacional gerada pelo episódio. Em dezembro de 1989, a tensão na Romênia atingia um ponto crítico. Apesar de o regime ainda manter controle rígido, fissuras começaram a surgir. O ponto de virada ocorreu na cidade de Timișoara, localizada na região oeste, próxima à Hungria e à Sérvia, onde a população tinha acesso relativamente mais fácil a transmissões estrangeiras. No dia 15 de dezembro, a Securitate tentou remover o pastor Laszlo Tokes, de origem húngara, que criticava a repressão religiosa e o autoritarismo do governo.
Diversos membros de sua congregação formaram uma barreira humana em frente à igreja para impedir sua retirada. Conforme a notícia se espalhava, a multidão aumentava rapidamente. Em poucas horas, centenas ocupavam as ruas. Muitos não estavam ali por motivos religiosos, mas porque viam uma rara chance de manifestar sua insatisfação. No dia seguinte, os protestos se intensificaram. As pessoas começaram a gritar palavras de ordem contra o regime, algo que não se via em público há décadas. Prédios do governo foram invadidos e confrontos com as forças de segurança se tornaram inevitáveis. A resposta do governo foi declarar lei marcial e mobilizar o exército, unidades policiais e agentes da Securitate. Ceausescu, que estava em viagem oficial ao Irã, ordenou por telefone a repressão total ao levante. Em 17 de dezembro, soldados abriram fogo contra civis desarmados. Tanques foram posicionados nas praças. Relatos de testemunhas e investigações posteriores confirmaram que o exército utilizou munição real contra homens, mulheres e até crianças. Nos dias seguintes, os hospitais ficaram sobrecarregados. Corpos foram levados em caminhões militares e frequentemente enterrados em valas comuns, sem qualquer identificação, numa tentativa de esconder a dimensão da tragédia. Algumas famílias jamais souberam o destino de seus parentes. As estimativas variam, mas documentos do Ministério Público romeno e organizações de direitos humanos apontam que pelo menos 93 pessoas foram mortas somente em Timișoara até o dia 18 de dezembro, além de centenas de feridos e detidos. Em vez de sufocar o levante, a brutalidade do governo inflamou ainda mais a população, e a polícia secreta perdeu o controle sobre os rumos da história. A notícia do massacre espalhou-se por meio de bilhetes escritos à mão, conversas murmuradas e telefonemas clandestinos. Pessoas que viviam sob o medo há décadas passaram a enxergar o regime como algo que podia ser derrotado. Em 20 de dezembro, Timișoara tornou-se a primeira cidade da Romênia a se declarar abertamente livre do regime comunista. Trabalhadores entraram em greve, fábricas interromperam suas atividades. A guarnição militar local recusou-se a continuar atacando civis. De volta a Bucareste, Ceausescu ainda tentava recuperar o controle. Ele convocou uma grande manifestação pública na Praça do Palácio em 21 de dezembro, com a intenção de mostrar unidade nacional e intimidar os opositores. Dezenas de milhares de pessoas foram levadas de ônibus, muitas sob ameaça de demissão caso não comparecessem. Assim que ele iniciou seu discurso, a televisão estatal transmitiu tudo ao vivo. Nos primeiros instantes, a multidão manteve-se em silêncio. Mas então, algo inédito aconteceu em público. As pessoas começaram a vaiá-lo. Em seguida, surgiram os gritos e cantos. Desorientado e nitidamente perturbado, Ceausescu ficou paralisado no meio de uma frase. Sua expressão mudou de autoconfiança para desespero. A transmissão televisiva foi cortada de forma abrupta. As forças de segurança tentaram conter a multidão com gás lacrimogênio e disparos. Mas o tumulto se espalhou. Manifestantes enfrentaram a tropa de choque no centro da cidade e focos de incêndio surgiram. As ruas foram tomadas pela fumaça. Naquela mesma noite, protestos eclodiram em Bucareste e em outras cidades. Estudantes, operários e cidadãos comuns uniram-se para exigir o fim da ditadura. Nas primeiras horas de 22 de dezembro de 1989, a capital estava mergulhada em completo caos quando uma mudança drástica ocorreu. O exército romeno, que até então obedecia às ordens do regime, voltou-se subitamente contra Ceausescu. Soldados uniformizados marcharam ao lado dos civis, distribuindo pão e até entoando hinos em nome da liberdade. Muitas unidades já haviam desobedecido ordens na noite anterior, recusando-se a atirar contra a população. A reviravolta veio com a chocante notícia da morte do ministro da Defesa, Vasile Mileia. O governo declarou que se tratava de suicídio, mas muitos militares acreditavam que ele havia sido assassinado por desobedecer ordens diretas de Ceausescu, que exigia o uso de mais força. Mileia era uma figura respeitada dentro das Forças Armadas e sua morte causou um colapso imediato na fidelidade ao regime. Altos oficiais começaram a tomar decisões por conta própria, ordenando a retirada de tropas de Bucareste e instruindo os soldados a não interferirem com os civis.
Ceausescu, agora isolado dentro do prédio do Comitê Central, localizado no coração da capital, tentou fazer um último pronunciamento por volta das 11 horas da manhã de uma sacada ao lado de sua esposa Helena. Mas a multidão o impediu com gritos enfurecidos. As forças de segurança já não conseguiam conter a multidão crescente. Manifestantes invadiram o edifício, vasculhando cada cômodo. Pouco depois do meio-dia, Nicolai e Helena Ceausescu foram levados às pressas para o terraço, onde um helicóptero os aguardava. A aeronave, pilotada pelo coronel Vassili Malutan, decolou com a missão de conduzir o casal até uma base militar segura. Mas o caos em solo afetava até o espaço aéreo. Baterias antiaéreas incertas sobre a identidade da aeronave ameaçaram abatê-la. Para evitar ser detectado e possivelmente atentado, o piloto manteve o voo em baixa altitude, fora do alcance dos radares. Durante o trajeto, Ceausescu teria ordenado que o levassem para Snagov ou para uma base aérea, mas o espaço aéreo não oferecia segurança. Após apenas 15 minutos, temendo represálias tanto de forças fiéis ao regime quanto de rebeldes, o piloto simulou uma pane e aterrissou em um campo próximo de Tito, nos arredores da cidade de Târgovište, cerca de 80 quilômetros ao noroeste da capital. Já em terra, o casal tentou escapar a pé. Eles interceptaram o veículo que passava e foram levados a uma estação experimental agrícola da região. Lá, os funcionários os reconheceram e notificaram a polícia local. Em vez de seguir ordens antigas para proteger o ditador, os agentes decidiram detê-los. O casal foi então levado para uma instalação militar, a Unidade 01417, nos arredores de Targovista. Eles foram mantidos em uma sala reservada para oficiais, sob constante vigilância, com as janelas cobertas e completamente isolados do mundo exterior. A alimentação restringia-se a algumas fatias de pão, água e ocasionalmente chá. Não recebiam qualquer informação sobre os acontecimentos no restante do país. Vestiam ainda as mesmas roupas usadas na fuga de Bucareste. A segurança ao redor da instalação era rigorosa. Os soldados da base não sabiam ao certo qual atitude tomar em seguida. O novo governo provisório, batizado de Frente de Salvação Nacional, ainda estava se organizando na capital. Entre seus membros, crescia a preocupação de que qualquer demora nas decisões envolvendo os Ceausescus pudesse provocar distúrbios, situações com reféns ou até tentativas de resgate por forças legalistas. Na manhã de 25 de dezembro, a decisão foi tomada. Um tribunal militar especial foi formado no quartel sob a liderança do juiz Gui Capopa, com promotores e defensores designados em poucas horas. O julgamento ocorreu em uma pequena sala da base militar, com a presença de 5 juízes, incluindo 2 oficiais das Forças Armadas e alguns guardas armados. Um cinegrafista registrou todo o processo com uma única câmera de vídeo. As acusações contra Nicolai e Helena Ceausescu incluíam genocídio, pela morte de mais de 60 mil pessoas, embora esse número tenha sido posteriormente revisado, além de destruição da economia nacional, abuso de poder, corrupção e devastação de bens públicos. As provas eram escassas e montadas às pressas, mas o desfecho já estava definido antes mesmo do início da sessão. Ceausescu recusou-se a se levantar ou a reconhecer a legitimidade do tribunal. Repetia que era o presidente legalmente eleito da Romênia e alegava que o julgamento era inválido. Acusava os magistrados de arquitetarem um golpe e afirmava que apenas a Grande Assembleia Nacional poderia destituí-lo do cargo. Helena também se manifestou, classificando o julgamento como traição e insultando os policiais presentes. Apesar das reações, o tribunal agiu com rapidez. Nenhuma testemunha foi convocada. As provas não foram formalmente examinadas. A defesa fez apenas breves declarações. Ao todo, o julgamento durou apenas 55 minutos. Ao final, foi lida a sentença: morte por fuzilamento. Após o veredito, o casal foi informado de que seria executado sem demora. Por volta das 2h45 da tarde, ambos foram levados ao pátio por guardas armados e conduzidos até um muro marcado por disparos de exercícios militares passados. Ambos recusaram usar vendas. Nicolai manteve uma postura desafiadora até o último instante, enquanto Helena se agarrava com força a ele.
O pelotão de fuzilamento era composto por 3 soldados do regimento de paraquedistas, incluindo o capitão Ionel Boeiro, que mais tarde confirmou que receberam ordens de atirar assim que a ordem fosse dada, sem esperar. Assim que a ordem foi dada, os soldados dispararam com rifles automáticos. Eles não aguardaram por uma confirmação final. O tiroteio durou menos de 30 segundos, mas foi suficiente para tornar os corpos irreconhecíveis. Ceausescu foi atingido por pelo menos 70 balas, e Helena por várias dezenas. Os soldados continuaram atirando mesmo após os Ceausescus caírem, para garantir que não houvesse possibilidade de sobrevivência. Seus corpos ficaram imóveis sobre a neve, retorcidos e ensopados de sangue. Por vários minutos, o pátio permaneceu em silêncio, exceto pelo vento. Um médico militar confirmou a morte de imediato. Nenhuma cerimônia religiosa foi realizada. Nenhum membro da família foi avisado. Em poucas horas, os corpos foram colocados em caixotes sem identificação e mais tarde transportados para o cemitério de Ghencea, em Bucareste, onde foram enterrados sob rigorosa vigilância. Enquanto isso, em Bucareste, engenheiros estavam editando as imagens gravadas às pressas do julgamento e da execução. Por volta das 10 da noite, a televisão estatal romena, que estava sob controle da NSF, exibiu as primeiras partes das imagens. Elas mostravam trechos do julgamento, a sentença e os momentos finais antes do pelotão de fuzilamento disparar. A filmagem completa da execução, embora registrada, foi editada para ser transmitida na televisão. No dia seguinte, emissoras internacionais como BBC, CNN, ZDF e TF1 exibiram as mesmas imagens. Por toda a Europa, Ásia e Américas, os telespectadores assistiram ao colapso dramático de um dos últimos governantes comunistas rígidos remanescentes na Europa Oriental. Estima-se que 300 milhões de pessoas assistiram ao vídeo em partes nas 48 horas seguintes. As reações foram diversas. Muitos romenos choraram de alívio. Eles haviam vivido sob o regime opressor de Ceausescu por quase um quarto de século. Ver o fim do regime foi um grande impacto. Alguns ficaram surpresos com a rapidez da justiça e questionaram se o julgamento foi realmente justo. Outros acreditavam que a urgência era necessária para evitar uma guerra civil ou possíveis retaliações de forças legalistas. Nos dias seguintes à execução, a Romênia entrou em uma queda política total. O Partido Comunista Romeno se desintegrou quase de imediato. Escritórios do partido foram abandonados, figuras-chave foram presas, enquanto outras se esconderam. O sistema estatal colapsou em questão de dias. Esse vácuo foi preenchido rapidamente pela NSF. Seu líder, Ion Iliescu, havia sido uma figura importante no Partido Comunista, mas fora afastado por seu Ceausescu nos anos 70. Seu inesperado retorno ao poder gerou tanto esperança quanto desconfiança. Embora Iliescu prometesse reformas e democracia, muitos romenos temiam que fosse apenas o mesmo sistema com rostos novos. Logo após o ocorrido, as manifestações em massa continuaram. Os manifestantes exigiam a completa remoção das influências comunistas remanescentes, eleições justas e responsabilização pelas mortes de dezembro. Várias investigações foram abertas para descobrir o que realmente aconteceu durante o levante. Alguns oficiais militares foram julgados por crimes cometidos durante os protestos, mas muitos casos foram arquivados ou desapareceram devido à falta de provas ou pressões políticas. As primeiras eleições presidenciais e parlamentares livres da Romênia aconteceram em 20 de maio de 1990. Ion Iliescu foi eleito presidente com mais de 85% dos votos, embora críticos afirmassem que a eleição foi apressada e injustamente favorável a ele. A tensão continuou alta. Em junho de 1990, novos protestos na Praça da Universidade de Bucareste foram violentamente dispersos por mineiros chamados do Vale do Gil, uma ação que chocou muitos que esperavam por uma democracia genuína. Enquanto isso, o país enfrentava um colapso econômico. Seu Ceausescu havia deixado uma base industrial frágil, escassez de produtos essenciais e reservas governamentais vazias. Fábricas que antes produziam para exportação não tinham mais compradores. A inflação disparou, o desemprego aumentou drasticamente e o valor do leu romeno despencou.
famílias procuravam por parentes desaparecidos durante a Revolução de Dezembro. Mais de 1.000 funerais foram realizados no início de 1990, muitos sem detalhes sobre como as vítimas haviam morrido. Cemitérios em cidades como Bucareste, Timișoara e Cluj se tornaram locais diários de luto. Mais de 3 décadas se passaram desde a queda de Ceausescu, mas o legado de sua ditadura ainda influencia a Romênia. Um dos símbolos mais poderosos de seu governo ainda está de pé em Bucareste, o Palácio do Povo, atualmente sede do Parlamento Romeno. Ele continua sendo o segundo maior edifício administrativo do mundo, atrás apenas do Pentágono. Anualmente, no dia 22 de dezembro, cerimônias são realizadas em todo o país para homenagear aqueles que morreram na Revolução de 1989. Na Praça da Revolução, em Bucareste, os nomes são lidos em voz alta, velas são acelas e as famílias se reúnem. No dia 25 de dezembro, muitos romenos ainda fazem uma reflexão silenciosa, não apenas sobre a execução em si, mas sobre os eventos que a antecederam. Bom, a história da Romênia sobre o regime de Nicolae Ceausescu nos mostra o quanto o poder absoluto pode corroer as estruturas de um país e destruir a dignidade humana. Governar com base no medo, na censura e na idolatria pessoal transforma líderes em tiranos e cidadãos em prisioneiros. Ceausescu começou como símbolo de esperança, mas se perdeu na busca desenfreada por controle total. A imposição de sacrifícios brutais à população para manter uma aparência de soberania acabou por alimentar a revolta. Essa lição histórica nos ensina que a liberdade, a transparência e o respeito aos direitos humanos devem estar sempre acima da vaidade política. Nenhuma grande obra, dívida paga ou discurso patriótico justifica o sofrimento de um povo. O silêncio imposto pela opressão pode durar anos, mas quando o grito de liberdade ecoa, é impossível contê-lo. A justiça pode tardar, mas o povo sempre encontra uma forma de se fazer ouvir. Você já pensou no que faria se vivesse em um país onde conversar com a própria família pudesse ser motivo de prisão, onde escrever uma carta, ouvir uma música ou sentir frio em casa não são escolhas, mas imposições do governo? A história da Romênia é um lembrete brutal de como regimes autoritários, mesmo quando começam com promessas de mudança, podem se transformar em verdadeiras máquinas de sofrimento. Mas também mostra a força da resistência silenciosa. Quando o povo de Timișoara saiu às ruas, não foi por ideologia, foi por dignidade. É difícil não se emocionar a imaginar famílias ouvindo transmissões proibidas, escondidas atrás de cortinas, sonhando com liberdade. O medo unificava, mas a coragem rompeu esse elo. Quantos regimes caíram por causa de uma multidão que decidiu não se calar? E hoje, será que estamos atentos aos sinais de autoritarismo moderno, ainda que disfarçado? Agora me diz, você acha que a execução dos Ceausescus foi um ato de justiça ou apenas uma forma desesperada de encerrar o regime rapidamente? Se você estivesse em Timișoara naquele dezembro de 1989, teria coragem de sair às ruas sabendo o risco de levar um tiro por se manifestar? Escreve aqui nos comentários, quero muito saber. E, se essa história te impactou tanto quanto impactou milhões ao redor do mundo, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aqui, a gente revela o que os livros de história apenas sussurram. Até a próxima revolução!